Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, aqueles lembretes, por favor, se inscrevam no canal, acionem o sininho, curtam os vídeos. Isso nos ajuda para que o YouTube aumente a relevância dos vídeos a pessoas que buscam conteúdos como os nossos, não é? Nossa mensagem de hoje é de número 71, cujo título é Para Testemunhar. Para testemunhar. O versículo destacado por Emmanuel está na narração do Evangelho por Lucas. São palavras de Jesus, no capítulo 21, no versículo 13. Ali Jesus estava falando sobre os tempos futuros, as dificuldades que viriam. E ele diz assim, no versículo 13: E vos acontecerá isto para testemunho. O que é um testemunho? É algo que nos exige coragem. Vamos pensar naquele julgamento, num tribunal, que a pessoa tem que subir para testemunhar. Ela tem que falar da verdade. Ela tem que ser fiel à verdade. Testemunho é esse. É isso. É nós sermos fiéis àquilo que dizemos acreditar. E as provas nas nossas vidas, as dificuldades, elas vêm a nos instigar a mostrar isto, né? A fazermos o nosso testemunho de fé, de realmente acreditarmos de quem somos filhos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, é crescer, mas não se cresce na facilidade. Moralmente se cresce diante das dificuldades, não é? Os desafios. Muitos chamam de problemas. Desafios me parece mais nos dá mais ânimo enfrentar um desafio do que enfrentar um problema, não é? Estamos assim acostumados com isso, embora problemas também nos convidem a olharmos para onde? Para o campo das soluções. Muitas pessoas ficam rodando em volta do problema, e não olham para o lado das soluções e ficam no cultuar um problema, no estender um problema, no alimentar um problema, muitas vezes com queixas. E aí não focamos em colocar a nossa inteligência, a nossa intuição, a nossa criatividade na solução, né? Ou nas possibilidades de solução. Muitas vezes nós temos que experimentar mais de uma possibilidade, até achar aquela que realmente vai funcionar, não é? Sempre testemunhando vamos dizer assim, a verdade que nós defendemos, a verdade trazida por Jesus, a do Evangelho, a realidade da paternidade divina. Então a vida vai nos trazendo situações, experiências, para que provemos que realmente o que dizemos acreditar é realmente no que cremos. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, para a nossa consciência, não basta que falemos, é importante também que façamos. Aliás, esse é um fator determinante para o nosso crescimento moral. E então, o nosso Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus, lembrando que são: e vos acontecerá isto, ou seja, as grandes dificuldades, para testemunho. Emmanuel diz: naturalmente que o mestre não folgará em ver seus discípulos, ou seja, não o verá com prazer, não se deleitará
em ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, assim como também Deus, nosso Pai, né? Ou como todo pai, ou como toda pessoa que ama, não gosta de ver aquele que ama, aliás, não gostamos de ver ninguém sofrer, mas principalmente aquele que amamos nos dói muito profundamente. E ele diz, considerando, porém, as necessidades extensas do homem da Terra, do planeta Terra, lembrando que nós, criaturas do planeta Terra, somos ainda espíritos imperfeitos. Isso quer dizer que a Terra é um mundo de provas e expiações, para que as nossas imperfeições se transmutem em virtudes, os nossos vícios morais se transmutem em virtudes, mas só que eles não vão transmutar por encanto, eles vão transmutar com suor, com esforço, com determinação, com perseverança, com bom ânimo. E ele continua dizendo, continuando, né, a frase dele, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende Jesus o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Foi o que dissemos antes. Provações e obstáculos são os instrumentos de aperfeiçoamento. É exatamente nessas situações que nós vamos crescendo, melhorando a qualidade do nosso livre-arbítrio. Esse é o fiel da balança do nosso crescimento moral. A qualidade do nosso livre-arbítrio. Que é qualidade de livre-arbítrio? É nós fazermos as nossas escolhas concordando ou de acordo com as leis de Deus que estão na nossa consciência. Mas estou na consciência profunda, eu não sei quais são, como é que eu faço? O Livro dos Espíritos, as leis morais. As leis morais, leis divinas ou naturais, são as leis de Deus. As morais, não é? Existem as físicas, mas as morais. E lá podemos, então, estudar e refletir sobre essas leis que estão em nós. Nós temos já esse senso de certo e errado. É claro que existem os sofismas, ou seja, aquelas mentiras travestidas de verdades, como meu corpo, minhas regras, e eu saio matando aqueles espíritos que estão buscando reencarnar. Né? Então, esse sofisma que transforma um assassinato num descarte sem consequências. Não é? Muito bem. E ele continua, então, seguindo o comentário. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos, de capacidade, de testes de inteligência. Então, na nossa sociedade, nós temos concursos, antigamente era vestibular, hoje Enem, quer dizer, várias situações onde somos provados nos nossos conhecimentos e nas nossas capacidades. O Evangelho, diz Emmanuel, oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Tem até pessoas assim, né? Não, tem que sofrer, estou aqui para sofrer. Não, tá? Entretanto, não vamos ser... Porque isso como é que a gente enfrenta uma dificuldade assim? Muito difícil, não é? Nós precisamos de força. Se a gente já vai carregando aquela miserabilidade, não é? Aquele já aquele pré-sofrimento de eu mereço isso. Não, gente, nós merecemos construir a felicidade. Nós somos filhos de Deus. Nós não merecemos sombras e dores. Elas surgem, sim, como resultantes naturais do mau uso do livre-arbítrio, para que aprendamos com essas consequências a passar a escolher melhor. Mas não somos criaturas
vamos dizer assim, votadas ou destinadas a dores, sofrimentos e sombras. Somos criaturas da luz, filhos da luz, centelhas divinas. Continua o nosso Emmanuel. Que o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos, entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, ou seja, muito trabalho, muito trabalho. Por quê? Porque o nosso grau de imperfeição ainda é bem considerável. Reconhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para quê? Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. E as dificuldades vão nos ajudar isso. Vão desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa sensibilidade. Porque o alto vai nos ajudar. Nós estando sintonizados na solução, buscando a superação, reconhecendo que existe um propósito verdadeiro naquilo que estamos vivendo para o nosso crescimento, isso não vai tirar de nós a dor, não é? A dor, o sofrimento, mas a dor está lá. O sofrimento é algo muito subjetivo. Dentro da nossa, aquele testemunho consciente de todos esses valores que formam esse contexto da nossa encarnação e dessa nossa gama de experiências que estamos vivendo para o crescimento, não é? Estamos mais preparados para enfrentar e superar com essa consciência. Não que isto nos exima de sentirmos o sofrimento. Sim, eu estou sofrendo. Todo o nosso conhecimento nos prepara melhor para enfrentá-los, enfrentar esses testemunhos e essas dores. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas, e sempre repetimos aqui, evitando, já resguardados do desespero e da revolta, que são, vamos dizer assim, situações ou estados de alma que podem nos colocar em risco diante das nossas provas e nos fazer cair. Continua o nosso Emmanuel. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Jesus não prometeu nada disso, não é? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós. Então, se nós estamos aceitando o convite de compreendermos que a nossa ação no bem na Terra vai ajudar no todo, é claro que o todo é o resultado da soma das partes. Se cada um de nós, como a parte dessa sociedade, dessa humanidade terrena, assumir a sua parte, lembrando aquela historinha do beija-flor no incêndio da floresta, onde ele passava com beija-flor é desse tamanhozinho, né? Colibri, e passava com um baldezinho d'água no bico, ia no rio, enchia d'água e levava até o incêndio, e lá de cima jogava o baldezinho, e as grandes aves, não é? Ficavam vendo aquele beija-flor voar para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E começaram a rir dele, caçoar dele, e dizer assim: beija-flor, o que você está pensando que você está fazendo com o incêndio da floresta? Você acha que você tem capacidade sozinho de apagar o incêndio? Resposta do beija-flor: eu estou fazendo a minha parte. Essa nossa parte ninguém vai fazer por nós. Se cada um de nós fizer a sua parte,
toda a humanidade está em bom caminho. Aliás, o mundo só passa para um estágio melhor porque a maioria da humanidade que nele habita está em condições morais melhores. E isso faz com que o mundo também evolua na escala dos mundos. E aqueles que não chegaram a esse nível de progresso são realocados em mundos condizentes com o seu padrão ainda vibratório mais baixo. Nosso Emmanuel então continua dizendo: existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos, prazeres no plano físico. Então, tem por aí, na cultura do mundo, homens, pessoas que se constituíram em mentores da sociedade de consumo, das aparências, do sucesso material, tudo para um prazer imediatista. E Emmanuel vai dizer que são prazeres mentirosos os prazeres do plano físico, não esquecendo que tudo que é do plano físico, no plano físico fica, e não levamos conosco. Então, são prazeres passageiros. Isso quer dizer que eu não posso ir à praia, não posso jogar futebol? Nada disso, nada disso. Isso aqui não quer dizer em absoluto que nós não possamos ter o nosso lazer. Inclusive, trabalho, lazer e descanso é uma tríade fundamental para a nossa saúde. Claro que cada um, como se fosse uma pirâmide, vai ter a sua posição correta, né? Trabalho, descanso, lazer, no topo da pirâmide, mostrando que é um espaço menor, necessário. Se colocamos o prazer na base da pirâmide, o trabalho no topo da pirâmide, invertemos, né? O que está no topo passa para a base no topo, temos o quê? Maior parte do tempo nos prazeres, descansamos e lá no topozinho, trabalho. Isso é que não está bem. Isso é que não está bem. Mas tem pessoas, vamos levando, vamos tirando as vantagens que a gente pode e vivendo a vida e tirando da vida o máximo de prazer que a gente puder. Tem pessoas que pensam assim. Os amigos já conheceram alguém assim? Ou já ouviram alguém que conheceu alguém assim? Emmanuel continua dizendo: no Evangelho, porém, não acontece assim. Ou seja, Jesus não é um mentor que fica alimentando mentirosas fantasias de prazeres materiais. No Evangelho não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, ou seja, ao trabalho no bem, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Então, nem é para aquela vida de dores sem fim, nem é para aquela vida de prazeres e prazeres e prazeres, e é isso. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então eu não quero saber, porque senão aí eu não vou passar por testemunho. Não, todo mundo vai testemunhar. Todo mundo vai testemunhar. Mas ele diz digno de testemunhar. Como, por exemplo, meu filho, você estudou tanto, vai fazer a prova, porque você é digno de um 10. Você é digno de tirar 10. Por quê? Porque eu vi você estudar a beça. Então, quando a pessoa é digna de testemunhar, é que este testemunho já está possibilitado para ser um êxito. Esse testemunho pode ser vivido já de forma exitosa. Por quê?
porque nós já estamos atentos a seguir o Mestre naquilo que ele nos orienta. Então, se o Senhor te chamou, se nós estamos nos aproximando de Jesus, buscando conhecer o seu Evangelho, buscando exercitá-lo um pouco mais a cada dia, estamos nos mostrando mais aptos e preparados a enfrentar os testemunhos e conseguirmos superá-los e crescer com eles, claro. Só vamos superá-los se crescermos com eles. Não temos como a gente passar por cima e não viver. Não. Superar é viver o testemunho e ser exitoso. Conseguir tirar desse testemunho um crescimento moral. Utilizando bem o quê? O livre-arbítrio. É isso. Quando a gente fala de testemunho, e aí, claro, a gente vai falar, testemunho está ligado a dificuldades, a viver desafios, isso tudo, mas que assunto, eu preferia não ter que falar disso. Falar de paz, falar de fé, né? Falar do amor de Deus por nós, mas é o trabalho que que fala de nós, é o que fazemos, são as nossas escolhas que falam de nós. E as nossas escolhas que falam mais alto sobre nós, claro, são as mais difíceis. Falam mais alto sobre nós. Porque nós fazemos o bem, mas em situações onde é fácil fazer o bem. Fala o que de nós? Fala bem? Fala bem, mas se eu não tivesse tanta facilidade, eu faria a mesma coisa? Fica aquela pergunta no ar e a consciência diz assim, e será que eu faria a mesma coisa? A providência divina, ela vem nos ajudar, porque é a nossa consciência, somos nós que queremos crescer, evoluir. Nós queremos estar habitando lugares melhores, podendo ajudar também desta forma mais irmãos que estão na retaguarda. Então é toda uma rede de crescer e ao mesmo tempo que crescemos, vamos ajudando a quem está para trás. Não é tipo assim, eu estou indo, hein? Quem quiser que venha quando quiser, não estou nem aí. Importante que eu estou indo para frente e quem quiser que fique para trás. Quando a gente vai para frente, para o alto, é porque a nossa capacidade de amar está aumentando. Mas nós nos importamos com quem? Com os fracos, com os necessitados, com os que são sofredores e às vezes nem percebem que são sofredores, porque ainda estão nessas ilusões, desses prazeres, dessa roda de prazeres que para muitos parece infinita e que é só isso que eles querem. Muitos querem reencarnar só para ficar nos prazeres. Ainda tem. Nem tanto quanto já foi, mas com o tempo menos e menos. Estaremos mais conscientes que o grande prazer do espírito é poder estar mais uníssono com a própria consciência. Isso dá o que para nós? Paz. Paz conosco mesmo. Muito bom. Vamos orar, agradecendo a Jesus. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelos testemunhos, pelos desafios que nos chegam, porque sabemos, Senhor, que eles nos chegam quando nós temos condições de enfrentá-los. Mas ajuda-nos, Senhor, a percebermos que é importante que nos preparemos, porque senão podemos nos sentir despreparados quando simplesmente não aproveitamos as oportunidades para estarmos mais fortalecidos para os momentos de desafio, que vêm sempre acompanhados de espíritos caridosos e amorosos que nos acompanham,
que temos sempre o nosso anjo guardião muito próximo e muito mais próximo quando os momentos são mais difíceis. Obrigado, Senhor. Abençoa esse irmão querido que nos assiste como anjo guardião. Abençoa, Senhor, os nossos corações e todos os corações que amamos tanto, onde quer que se encontrem. Mas abençoa, Senhor, igualmente a todo o nosso irmão de humanidade. Em especial, também sempre te pedimos por aqueles nossos irmãos que estejam em sofrimento, aquele sofrimento mais difícil, aquele sofrimento que vem encharcado de desespero e revolta. Ajuda, Senhor, e abençoa esses corações. Que a tua paz esteja em nós e entre nós hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos. Até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.